Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Estamos dando início a mais uma Quarta Viva e eu quero te convidar a aproveitar esse tempo do início para pegar esse link e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para que eles também possam adorar ao nome do nosso Deus. Aproveitando esse momento também, eu te convido a fechar os teus olhos para que juntos possamos entregar esse momento de culto e adoração ao Senhor. E hoje, de forma específica, eu quero te convidar a estar orando pela Igreja Global, pela Noiva de Cristo. Se você pode, do lugar onde você está, feche seus olhos e vamos juntos nos unir em oração. Paizinho querido, muito obrigada pela oportunidade como igreja estarmos unidos aqui, orando a Ti. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem todo o poder e que o Senhor é um Deus vivo e real. Nós te entregamos a Tua noiva, Senhor, aos Seus pés, que o Senhor possa estar purificando as nossas vestes. Desperta a Tua noiva global, Senhor, a Tua igreja, não só do Parque Anchieta, mas espalhado pelo Brasil e pelo mundo, Senhor. Que a Tua igreja venha ser um contigo, que a Tua igreja venha crescer em estatura e graça diante do Senhor e venha estar preparada, declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós como igreja, Senhor, queremos Te louvar e Te adorar na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, se você pode, eu te convido a pegar a sua Bíblia em mãos. Eu já estou aqui com a minha. Se você não tem problema. Para que juntos possamos estar fazendo a leitura da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar lendo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 6. Repetindo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 5 ao 6. E diz assim a Palavra do Senhor. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Essa igreja aqui é a igreja de Tessalônica, que surgiu em meio a muito sofrimento, mas mesmo assim recebeu a palavra com alegria. Eu não sei o que você tem vivido, não sei das suas lutas, das suas dificuldades, talvez vivenciado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, até mesmo consigo mesmo em meio aos seus pensamentos. Mas eu sei que nós temos um Deus que age em nós com muito poder. Não é que sempre teremos alegria, mas temos alegria sempre à nossa disposição. Que as nossas circunstâncias não venham determinar o curso da nossa vida. Que as situações ao redor não venham determinar quem nós somos do Senhor. Que as situações ao redor não venham nos impedir de adorá-lo como Ele merece. E é através dessa verdade que eu te convido para que juntos, do lugar onde nós estamos, a adorar o nome do nosso Deus com toda a força que existe dentro de nós. Não uma força porque nós somos super fortes, mas porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas.
Viva a compaixão! Estamos nós aqui nesta Quarta Viva em mais um momento missionário para lembrarmos do nosso compromisso que temos como Igreja de Cristo, compromisso que temos como servos do Senhor, compromisso que temos como resposta a essa nação e a este mundo que clama por conhecer a compaixão do nosso Deus. E nós podemos fazer isso porque, como diz a divisa da nossa campanha em Gálatas 2:20, diz que nós já estamos crucificados com Cristo e hoje nós já não vivemos por nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Nesta semana, o nosso relógio de oração, diferente do que temos feito em todas as semanas, que normalmente é um pedido, nesta Quarta Viva, o relógio de oração focará em gratidão. Esta semana será a semana em que você agradecerá. E sabe por que você vai agradecer? Porque nesta semana nós comemoraremos, a partir de sexta-feira, a Sexta-feira Santa. E isso nos traz à memória o sacrifício de Cristo na cruz, por mim e por você. E isso nos dá motivo de sobra para agradecermos. Então faça nesta semana o seu relógio de oração, mas para agradecer ao Senhor, agradeça essa graça que te alcançou. E é por meio dessa graça que você vive a compaixão de Cristo e emerge a compaixão de Cristo a todos que estão ao seu redor. Por isso, vamos agradecer e agradeça vivendo a compaixão. Que Deus nos abençoe. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei
A graça e paz, amigos, amigas, membros congregados da PIB do Parque Anchieta, seja bem-vindo a mais uma Quarta Viva e é um privilégio ter a oportunidade de mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com você que nos assiste nesse momento, em qualquer momento em que essa gravação estiver ao seu alcance. Há poucos dias atrás falamos um pouco sobre a palavra de Deus e a importância de levarmos a sério aquilo que Deus nos deixa registrado nas Escrituras. E hoje nós queremos dar continuidade a esse assunto lendo Tiago, capítulo 1, a partir do verso 21, que diz assim: Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Muito interessante essa possibilidade de que nós tenhamos contato com a palavra de Deus e ela não surta o efeito desejado por Deus sobre nossas vidas. É o nosso nível de sensibilidade a ela e, mais do que isso, de submissão no sentido de encarná-la, praticá-la, vivenciá-la, tornar as suas verdades, as suas lições, os seus preceitos realidade nas nossas vidas. Simplesmente, como diz Tiago, praticarmos, que determina com que seriedade estamos levando a palavra, em contraste com aquilo que nós falamos na outra ocasião, daquele que olha para a palavra e a recebe ou de maneira desconfiada, ou de maneira racionalizada, ou de maneira orgulhosa. Não, a proposta é que com mansidão, com humildade, acolhamos essa palavra de maneira que ela realmente se integre no nosso ser, faça parte da nossa existência, seja praticada por nossas vidas. Lágrimas, ainda que rolem emotivamente dos nossos rostos, num culto emotivo, num culto de uma palavra bem pregada, daquela que impacta os nossos corações. Ou mesmo a resenha, o bochicho da mensagem, isso é coisa rara de se fazer, mas quando a gente sai do culto comentando que palavra, que coisa gostosa, embora isso seja raro e embora também seja precioso, ou ainda o concordar e mesmo se comprometer, por vezes publicamente, diante de um apelo, você que se sentiu tocado, você que toma uma decisão, vem aqui à frente. Algumas vezes até nos ajoelhamos, levantamos a mão. Isso, embora seja precioso, lágrimas, o comentário, a resenha e a decisão, o ir à frente se comprometendo, não são atitudes suficientes porque não atingem ao propósito de Deus, ao disponibilizar, ao nos atingir, ao nos alvejar com a sua palavra, que é a prática, a vivência, o transformá-la em atitude em nossas vidas. Na época em que esse texto foi proferido, o autor ele fala sobre a palavra ouvida, porque eles não tinham acesso, ou pelo menos a maioria das pessoas apenas a ouvir, seja nas sinagogas, nas reuniões dos cristãos, e não tinham tanta oportunidade de ler a palavra, porque ela não estava acessível a todos. Na Idade Média, continuava essa limitação de acesso à palavra, ela estava como que restrita a algumas bibliotecas e às igrejas, e mesmo assim em latim, de maneira que o seu acesso para a leitura e, consequentemente, o conhecimento de seu conteúdo e, mais ainda, a prática dessa palavra estavam como que limitados por conta da restrição do acesso à palavra de Deus. Graças a Deus, a reforma trouxe, dentre outras grandes benesses, a potencialização do acesso e, consequentemente, do conhecimento e, o que é melhor ainda, a reforma potencializou o vivenciar, a partir do conhecimento, a palavra e os preceitos bíblicos.
Mas é incrível que mais de 500 anos já tendo se passado, parece que a reforma ainda se torna necessária em pleno século XXI, por conta de nós vermos pessoas que ouvem, que leem, que assistem vídeos a respeito da palavra e que, no entanto, não a materializam, não a praticam como se fosse apenas um livro de teorias. Agora, a sua não vivência e não prática não é mais pela inacessibilidade à palavra, mas pela falta de interesse, pela falta de torná-la realmente algo vivo, algo valorizado, algo estimado, algo precioso, a ponto de, com o sacrifício da própria vida, se necessário, praticar a palavra de Deus. Isso fica evidente porque quantos de nós já não ouvimos tantas mensagens sobre o amor incondicional ao próximo, sobre perdão, sobre vencer o mal com o bem, não nos vingarmos, sobre não julgar, sobre contribuição financeira, sobre testemunhar de Cristo, sobre fazer discípulos, sobre santidade, sobre pureza, sobre auxílio e solidariedade, sobre comunhão, sobre unidade. Quantos de nós temos ouvido tantas palavras como essas, mas a pergunta é o quanto nós temos praticado e vivenciado e transformado isso em verdade nas nossas vidas. E o texto, Tiago, ele é muito feliz ao usar uma ideia, uma comparação, uma ilustração no versículo 23 da palavra não praticada com alguém que como que olhasse o seu rosto no espelho e saísse sem promover as mudanças, os ajustes, os acertos, os reparos necessários vislumbrados nesse espelho. Na verdade, em relação à palavra, ao sermos confrontados por ela, podemos incorrer em dois erros. O primeiro é não percebermos as falhas, os ajustes que ela nos aponta necessários em nossas vidas. E o segundo, não sei se mais grave que esse, é de ouvirmos, de percebermos, de até como que olhando no espelho percebermos os retoques que necessitam ser feitos e negligenciarmos como alguém que sai de frente do espelho e se esquece e negligencia e despreza aquilo que o espelho está mostrando que deveria ser acertado, ajustado em nossas vidas, em nossas faces. Para ser generoso, algumas vezes nós estamos como que negligenciando, para não dizer que nós estamos desprezando o Deus que nos fala por meio da palavra. Estamos como que desprezando a verdade que Ele está trazendo para as nossas vidas. Quando na verdade o que Deus quer é que nós sejamos ativos nesse processo de necessária mudança, transformação, libertação, cura. Deus está disponibilizando para nós em sua palavra o remédio por meio do qual tenhamos nossas necessidades atendidas, nossas feridas curadas, nossas vidas transformadas. Por vezes, inclusive, é necessário que alguém nos aponte aquilo que a própria Bíblia já nos disse que deveria ser corrigido em nossas vidas. Quantos de nós já não vimos aquela expressão? Vê se te olha no espelho, vê se te enxerga, como quem diz, você não está percebendo as mudanças necessárias. Olha no espelho, se enxerga e veja as falhas, as limitações que você tem em sua vida. E a palavra é exatamente esse arquétipo, esse referencial, esse modelo, esse padrão, esse espelho por meio do qual podemos perceber a necessidade de ajustes em nossa vida, aquilo que precisa ser praticado, que precisa ser encarnado, precisa ser vivenciado. William Barclay chega a dizer que até é possível confundir a assistência à igreja e a leitura, veja bem, somente a leitura da Bíblia com o cristianismo, e crer que concorrer fielmente à igreja, ou seja, ir à igreja e estudar diligentemente a Bíblia é ser um bom cristão. Diz Barclay, aqueles que fazem isso não chegam nem na metade do caminho porque deixaram de ver que o que realmente importa é converter em ação aquilo que ouviram. Até porque a Bíblia, como que um espelho, mostra o contraste entre o que nós somos e aquilo que nós deveríamos ser. Por isso, Tiago nos insta a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes
da palavra. Queridos, não é difícil que a prática da leitura ou da audição ou da assistência a uma mensagem, a um culto, a uma pregação a respeito da palavra se trate apenas de consciência do dever cristão, de prática de religiosidade. Aliás, é domingo, eu tenho que ir à escola bíblica dominical, eu tenho que ir à igreja. Talvez participar de um culto, ler a Bíblia, se torne uma barganha ou o cumprimento de um compromisso por mera superstição. No entanto, o que Deus deseja é muito mais do que isso. A Bíblia é como se fosse um espelho no qual nós nos olhamos e ajustamos aquilo que Deus deseja que nós nos ajustemos. Na Bíblia, espiritualidade, ética e comportamento e caráter se confundem. A piedade e a conduta são a mesma coisa para a palavra de Deus. Por isso, não cabe ao cristão que diz-se da palavra ser a sua regra de fé e prática, tê-la apenas como mero conhecimento, para assentimento intelectual, para concordância, para anuência, para menear a cabeça e dizer, é isso mesmo, é verdade, sem que transforme a Bíblia em prática na sua vida. Numa certa ocasião, eu participei de uma situação bastante desconfortável, que me deixou desconcertado. Aladim Kinashi Rodrigues, um jovem muito inteligente. Ele se converteu, estava sedento pela palavra. E ele foi à igreja comigo interessado em aprender cada vez mais da Bíblia, participou da escola bíblica dominical juntamente comigo, assistiu uma aula comigo e saiu dali empolgado. Poxa, que coisa interessante, eu quero viver isso. No domingo seguinte, Aladim Kinashi Rodrigues foi novamente comigo à escola bíblica dominical. E ele, durante toda a aula, me olhava de maneira muito estranha, como que se sentindo desconfortável, e aquilo também me deixou desconfortável. Ao término daquela classe, Kinashi, como nós o chamávamos, se aproximou de mim e disse, Ricardo, você não acha que tem alguma coisa errada no sistema de ensino bíblico da igreja? E ele era um novo convertido, eu me assustei com aquela colocação dele, mas humildemente perguntei, mas como assim, Kinashi? Ele disse, nós tivemos uma lição domingo passado, por que você passou para a próxima lição esse domingo sem antes conferir se os seus alunos praticaram a lição do domingo passado? Nas palavras do Kinashi, nós não deveríamos passar para a próxima lição sem antes termos a certeza de que estávamos vivendo, praticando, encarnando a verdade da lição passada. Queridos, que vergonha eu senti, como eu me senti desconfortável. Eu não tive resposta, eu só pude dizer para ele, de fato eu concordo que nós precisamos praticar tudo aquilo que nós aprendemos. Veja que na concepção de um novo convertido, a Bíblia não é apenas para ser estudada, mas para ser praticada. Eu pergunto a você, o quanto você valoriza a palavra de Deus, o quanto ela é importante para você, o quanto você a acolhe com mansidão e humildade. Acredite, isso se evidencia não pelas lágrimas que rolam de uma pregação, de uma leitura emocionada da Bíblia, isso se evidencia não apenas pelo comentário de uma excelente pregação, que ministração, pastor, que aula, professor. Isso também não é evidenciado a partir de um compromisso, de um levantar a mão, de um ir à frente, de fazer um voto. A importância, a relevância da palavra para você é evidenciada pelo quanto dela você pratica. Que você, portanto, não seja como aquele que vai diante do espelho, percebe as mudanças, os ajustes que precisam ser feitos, ou seja, alguém que vai à palavra, que se enxerga como você é e como Deus te vê, que sabe aquilo que precisa ser mudado e ajustado, mas que negligencia ou que até não compreende aquilo que Deus quer para a sua vida. Pelo contrário, que você, como diz Tiago, nas palavras dele, se torne, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-se a si mesmo. Que Deus fale mais profundamente ao seu coração e que esta mensagem de hoje seja praticada na sua vida. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, por esta celebração, por essa quarta viva e porque temos o privilégio e a oportunidade de ouvir
a preciosa palavra que o Senhor deixou registrada para nós. Nos ajude, Pai, porque por nós mesmos seremos apenas ouvintes, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, pelo Teu poder, nós queremos ser mais do que ouvintes e sim praticantes da Tua palavra. Nós choramos assim e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais uma Quarta Viva e que palavra abençoada! Se você anotou, por favor, compartilhe essas anotações com outras pessoas, para que elas também possam ser tão abençoadas quanto você aí na sua casa, tenho certeza que foi também. Meu irmão, eu não posso deixar de te avisar também que no link da descrição desse vídeo do nosso culto está o link para os pedidos de oração. E é muito importante porque através desse link nós podemos orar por você enquanto igreja. Se você teve dificuldade de visualizar esse link, sinaliza aqui no chat que nós vamos estar te ajudando. Outra coisa, tem irmãos que ainda não se encontram no grupo do WhatsApp de nossa igreja. E é muito importante porque lá nós colocamos todos os informes durante a semana da programação de nossa igreja. Aproveito para informar que as nossas redes sociais estão ativas a todo vapor, inclusive o Instagram com @Igreja do Parque Anchieta. Se você ainda não nos segue, por favor, nos siga lá para ficar atento também às informações, não só da igreja, como dos adolescentes, dos jovens e as outras programações que se seguem. Bom, que Deus te abençoe e até domingo!